És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã,
E assim vamos te adorar para sempre, para sempre, oh meu Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos dá nessa manhã. Estarmos aqui para adorar, para engrandecer o teu santo nome, Pai. Digno és, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Que nessa manhã, Pai, o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Abençoa agora a tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, a começar do meu. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 20. Versículo 24. Nessa manhã, irmãos, nós vamos falar sobre servindo ao Senhor na crise. Quem não tiver com a Bíblia também pode acompanhar a leitura aí no Data Show. O texto diz o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Vamos ler juntos o texto? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. Queridos, Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós. Deus, Ele tem um chamado, um propósito para cada um de nós. Deus, Ele nos gerou para servir, para cumprir o ministério. E aqui, queridos, é importante notar que Paulo está dizendo que em nada ele considera a vida preciosa para mim mesmo, para ele mesmo, né? Ou seja, não tem nada na vida dele mais importante do que completar a carreira e o quê? Irmãos, o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. O que é que significa isso? Ele está dizendo que não tem nada mais importante para ele gastar o tempo dele, para ele investir o tempo dele. Ou seja, não é tempo de trabalho, não é faculdade, não é tempo para cuidar de si mesmo, não é tempo com família. Ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, ele está dizendo que nessa vida não tem nada que possa oferecer a ele que seja mais importante. Eu não estou dizendo que não é importante trabalhar, não é importante estudar, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essas coisas da vida,
elas não são mais importantes, ou seja, elas não valem nada se comparado ao prazer que ele tem e ao chamado que ele tem, né? E completar esse chamado, essa carreira, esse ministério, ou seja, exercer o dom que Deus deu para ele. E essa carreira quer dizer, de exercer o dom no caminho que Deus conduzir ele. Então, por exemplo, muitos podem ter o dom de ensinar, mas cada um vai ensinar em um caminho, em uma carreira diferente. E todos vão exercer o seu dom de ensino. Então, para ele, não tem nada mais importante nessa vida do que completar a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque Paulo entende que isso é um chamado. Paulo entende que isso é uma honra para ele. Deus está dando a ele o privilégio de ter um propósito. E muitas vezes, irmãos, as pessoas até estão depressivas, estão com problemas, porque a vida delas não tem um significado, não tem um propósito. Saiba você aqui nesta manhã que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. E esse chamado é servir ao Senhor. E nós precisamos todos, irmãos, todos de alguma forma servir ao Senhor. E queridos, qual é a importância de servir ao Senhor? Em Efésios 2, capítulo 10, fala que Deus nos criou para as boas obras. Ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, irmãos, Deus sonhou, quando Deus gerou você no ventre da sua mãe, Deus criou um plano para a sua vida. Então Deus, Ele diz, Ele preparou essas obras para que nós andássemos nas obras que Ele planejou para nós. O que nós temos que fazer é orar ao Senhor todos os dias e perguntar a Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça no dia de hoje? O que foi que o Senhor escreveu aí no seu livrinho, que foi para mim hoje, porque eu quero fazer, porque eu quero te louvar com isso, eu quero te agradar, eu quero te honrar, porque o Senhor deu a vida por mim naquela cruz, e não tem nada que eu possa fazer que seja melhor do que isso, então o mínimo que eu possa fazer já é tudo para mim. Então eu quero dar o meu tudo, quero dar a minha vida, quero dar meu tempo. Então, Senhor, o que foi que o Senhor planejou para mim? Interessante, irmãos, abram aí as Bíblias de vocês, o texto não está aí, mas eu vou copiar um pouco o pastor Bira e usar um pouco a Bíblia de vocês, porque a gente está muito acostumado com a tecnologia, né? Em Efésios, mesmo texto, Efésios 2:10, a gente vai ver o que diz Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Olha o que o texto diz. Porquanto, pela graça, sois salvos. E é salvo de que maneira, irmãos? Por meio da fé. Falem, fé. Por meio da fé. Isto não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Aí ele diz, não vem por intermédio das obras, para que ninguém, a fim de que ninguém venha se gloriar, se orgulhar por esse motivo. Ou seja, ninguém pode salvar a si mesmo por causa das obras. A obra, ela não leva à salvação. Mas aí ele vem com esse texto, na sequência da salvação. Olha o que ele diz, que a obra não é menos importante não. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque somos feitura sua, criados para quê? Em Cristo Jesus, para as boas obras. Irmãos, então uma coisa está vinculada à outra. A gente vai ver isso aqui no segundo. Sem obras a fé é morta. Olhe como as coisas estão vinculadas. Olha, Tiago 2,17 diz:
Assim também a fé é o que nos leva o quê, irmãos? A salvação. Não lemos aqui? Pela graça sois salvos por meio da fé. Agora olha o que diz o texto aqui. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está o quê? Morta. E a fé morta pode ser salva, irmãos? Olha. Porque Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo bem que as obras, elas não salvam a gente. Apesar de ter muitas religiões aí que acham que é pelas obras que você vai se salvar. Não é isso. É pela graça. Por meio da fé em Cristo Jesus. Agora a fé que não é acompanhada de obras, não é fé, está morta. Então, irmão, se a gente não está fazendo obras, não está servindo ao Senhor, não está adiantando ter fé. É isso que a Bíblia está dizendo. Seremos salvos se não fizermos obras? Olha, irmão, pela misericórdia de Deus, eu creio que sim. Mas se a fé é obra, se a fé sem obras é morta, é difícil entender que alguém que tem fé não serve no ministério, não exerce o dom que Deus deu. E a gente vê várias parábolas que Deus deu os talentos a um, talentos a outros, e aquele que enterra seu talento, o que é que acontece? É lançado no inferno, no fogo. Então, irmãos, nós não podemos ter uma fé sem servir. E o que é interessante, irmãos, é o que diz aqui esse texto, ó. Acho que nem esse é o que vem depois, deixa eu ver aqui. A essência do... Deixa eu falar desse terceiro, da importância, né? Vou voltar um pouquinho aqui para eu não perder o raciocínio. Então, irmãos, vamos ter uma compreensão bem clara. Não dá para viver sem servir ao Senhor. E tem alguns aí que estão dizendo: eu não preciso de igreja não. Muita gente, irmãos, está achando que ter fé sem igreja vai ser salvo por aí. Eu tenho minhas dúvidas, irmãos. Eu tenho minhas dúvidas. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E nós somos salvos por causa do quê? Da fé. E a salvação com a fé morta, irmãos? Bora pensar, a Bíblia não está dizendo claramente isso, mas vamos buscar concluir isso. Então nós precisamos servir ao Senhor de alguma forma. E por que o tema servir até mesmo na crise? Porque algumas pessoas, irmãos, têm tantas ocupações na vida, tantas coisas. Ou melhor, às vezes morre alguém da família, morre um ente querido, ou a pessoa pega uma doença terminal, e ela acredita que por causa dessa crise que ela está passando, ela precisa parar de servir. Não. Só tem, irmãos, uma coisa que vai nos impedir de servir, que é o quê? A iniquidade, o pecado. Agora não é aquele pecado que você peca e depois você se arrepende, se reconcilia com Deus. Não, esse aí não vai te parar, irmão, porque a Bíblia diz que todos pecaram, irmãos. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós aqui pecamos. Concordam? Sim ou não? Sim. Não é esse pecado, mas é aquele que resolve ficar ali na prática do pecado. Esse precisa parar de servir. Então, é importante entender que o serviço é a expressão do verdadeiro amor. Irmãos, a palavra amar não é um sentimento.
Amor, aquele romantismo criado do seu amor. Irmãos, quando a Bíblia fala que a gente deve amar nossos inimigos, será que você vai ter um sentimento de amor e de paixão pelo seu inimigo? Não é isso. Amor é serviço. É você mostrar com a sua atitude que você está amando. É orar por quem te persegue. É abençoar quem te persegue. É abençoar o inimigo, abençoar aquela pessoa, aquele liderado que está ali provocando um tumulto no seu ministério. Abençoar esse liderado, orar por ele. E se você é liderado e seu líder não sabe liderar, ou você acha que ele não sabe liderar, que muitas vezes um líder é colocado em nossa vida para poder nos tratar e nos aperfeiçoar, assim como Saul fez com Davi. Que Davi, ele não seria quem foi se não fosse Saul na vida dele. Então, se alguém te persegue, você tem que orar por essa pessoa e abençoar o seu líder. Mas não deve deixar de servir porque você está entrando em conflito. Porque nós somos afiados, irmãos, na nossa relação um com o outro. É a relação, é a comunhão que nos aperfeiçoa. Não tem como servir se não tiver conflito. Tem conflito, irmãos. Mas o conflito é bom para nos fazer crescer. Porque o objetivo é alcançarmos o quê? A estatura do varão perfeito. É por isso que Deus usa o serviço na nossa vida para nos aperfeiçoar e nos transformar em imagem de Cristo. Não tem como a gente ser a imagem de Cristo se a gente não se relacionar, não enfrentar problema, não negar nossa carne e não mudar a cada dia, não ser transformado a cada dia. Não tem como. Então por isso que o servir faz parte, no meu entendimento, do propósito da salvação. Por quê? Porque, irmãos, nós somos moldados à imagem de Cristo no serviço. É por isso que a Bíblia diz: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Uma outra razão, irmãos, a terceira razão que é importante servir, é porque a gente recebe honra de Deus. Nos adolescentes, eu e Cíntia dizíamos uma frase: eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas coisas. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas olha, ela tem dado muito certo na nossa vida. Eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas coisas. Eu me lembro quando o pastor Bira me chamou para o Ministério de Adolescentes. Eu disse: pastor, eu estou fazendo um mestrado. Eu fazia mestrado em mecatrônica na UFBA. E pastor Bira, você vai ter condições de conciliar os dois? Eu falei: pastor, eu não vou ter condições de conciliar os dois. Eu até tentei, irmãos, mas eu não consegui. Eu escolhi o ministério. E o mestrado está lá. Um dia, quem sabe, eu volto na UFBA lá e termino esse mestrado, ou faço de novo, ou faço outro mestrado. Mas não pode ser, o ministério ele precisa ser mais importante na nossa vida. Eu já vivi, irmãos, eu não deixei de servir, já fiz. Cíntia morava em outra cidade. Quem sabe aqui ela passou 2 anos, não na fase do meu namoro, que ela passou 4 anos em São Paulo. Mas depois eu conto essa história para vocês, os irmãos mais antigos da igreja sabem. Mas eu fiz, liderando o Ministério de Adolescentes, 3 pós-graduações e ainda embolou com filho, e quem sabe que filho pequeno na casa muda completamente a nossa vida. Eu me lembro que um dia eu cheguei para o pastor Bira, falei assim: pastor Bira, eu estou com a vida muito ativista, o que é um problema também. Muita atividade nos torna mais afastados de Deus. E eu cheguei para o apóstolo Bira e disse: pastor, eu não consigo parar, eu não tenho como parar agora. Eu emendei uma pós-graduação na outra. Mas eu não deixei o ministério, porque eu não estava em pecado, irmãos. Era necessário. Mas era por um tempo, viu? Uma fase. Se é uma coisa na sua vida que é constante, você precisa pensar em mudar. Agora, quando você sabe, não, aquilo tem data para terminar,
você pode enfrentar o sacrifício que Deus vai honrar você. Então Deus, Ele honra. Então, João 12, 26 diz: quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Lucas 12, 35 a 47, mas eu só vou ler aqui o 47. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá o quê? Muitos açoites. Irmão, você tem um chamado de Deus para a sua vida e você não realiza, você vai receber o quê? Açoite. Então, você serve e recebe honra. Você não serve e recebe o quê? Açoite. Irmãos, quem está dizendo isso é a palavra de Deus. E tem muita gente querendo, irmão, viver no seu conforto. Eu lidero o ministério de louvor, o ministério adolescente. De vez em quando aparece uma pessoa: eu estou muito atarefado, não sei o quê, e preciso parar. Tudo bem, pode parar, irmão. Sabe o que acontece? Ele arruma mais coisas ainda para fazer. Aí olha assim: rapaz, disse que estava sem tempo, quando saiu do ministério foi fazer mais coisa ainda. Eu entendo, irmãos, que em alguns momentos a pessoa precisa dar uma parada, precisa dar um tempo. Mas tem que ver exatamente o que é isso, porque você está deixando de receber o quê? Honra do Senhor. A fé sem obras é morta. Então você tem que saber exatamente o que você vai escolher fazer. Se você vai escolher servir ou vai escolher deixar sua fé morrer. Inclusive é uma das estratégias que nós temos nos adolescentes. Quando a gente coloca os adolescentes para poder servir em qualquer coisa, eles ficam mais espirituais, irmãos. Eles se dedicam mais. Eles: não, eu sou do louvor, eu não vou pecar, não vou namorar com qualquer pessoa, eu vou me santificar. E aí, por causa do serviço, o adolescente começa o quê? A avivar a sua fé, e a sua fé vai aumentando. Então o serviço é uma das maneiras também de nos trazer a responsabilidade de que nós temos que manter a nossa santidade, o nosso compromisso com Deus. Qual é a essência do serviço? Eu já disse, irmãos, o amor às pessoas. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou, que é o quê? Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão o quê? Que vocês são o quê? Meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. Então, para ser discípulo de Jesus, você precisa servir. Porque a expressão do amor é o serviço. A gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não ama ao nosso irmão. Então a expressão de amor é serviço. Irmãos, muitas pessoas acham que a crise deve nos afastar. Não, irmãos, não deve nos afastar. Se você está passando por alguma crise, alguma depressão, é claro que tem casos muito exagerados que a pessoa precisa realmente se afastar para poder cuidar de si. Mas se você está ali dominando, está conseguindo dar conta, Deus não quer que você simplesmente saia por qualquer coisa. A mensagem é essa, irmãos. Não é por qualquer coisa. Tem que ser algo que realmente te tire do equilíbrio. E você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quando você deixa de servir, a grande tendência é que você comece a se afastar de Deus. Porque a pessoa, quando não está servindo na igreja, ela se sente livre para fazer o que quiser. Não tem ninguém mais me vigiando, não tem ninguém mais me controlando, não preciso dar satisfação mais de minha vida para ninguém. E aí ela começa o quê? A se afastar da presença, se afastar da presença de Deus. Daqui a pouco ela já se transformou em outra pessoa, um coração duro. E quando vai ver já está com a fé morta, já está desviado, enfim. É isso que acontece.
Então nós não podemos deixar de servir por qualquer coisa. Somente o pecado é que deve nos fazer parar, para poder nós nos consertarmos, nos preparar para não pecar novamente daquela forma. Quando a gente estiver pronto, a gente aí volta para o serviço. Mas se o pecado te tenta e você continua na prática do pecado, realmente aí é momento de se afastar. Mas o que a gente não pode conceber, irmãos, na nossa vida, é viver uma vida sem servir ao Senhor. E a gente, irmão, está entrando na igreja numa mentalidade de consumo. Sabe qual é a mentalidade de consumo? A pessoa entra aqui na igreja, aí vê se o louvor ministrou bem. Ah, o louvor dessa igreja, olha, não é bom não. Eu vou para outra igreja. Aí procura uma igreja que tem um louvor bom. Aí chegou lá, beleza, essa igreja aqui tem um louvor bom. Ah, mas o ministério infantil daqui não consegue cuidar de minhas crianças. Eu vou procurar outra igreja. Aí fica procurando. Irmãos, infelizmente nós estamos perdendo uma coisa. Nós não estamos aqui para receber. Nós estamos aqui para dar. A mentalidade está errada. Quando nós estamos aqui na igreja, nós viemos para prestar culto ao Senhor. Irmão, as pessoas que estão ministrando aqui são voluntárias. Estão prestando o seu serviço. E muitas delas trabalham de manhã o dia inteiro, estudam à noite em alguma faculdade para poder ver se consegue se sustentar. Quando chega em casa de noite, vai estudar entre 0 e 1 da manhã a música que vai tocar. Às vezes só vai dormir 2 da manhã, tem casos assim no Ministério Louvor. E consegue chegar aqui tocando tudo bonitinho, irmãos. A pessoa está se dedicando ao Senhor, dando o melhor. Mas não é porque ela está cheia de coisa que ela abandonou de ministrar. Não é porque o pessoal lá do infantil está cheio de coisa para fazer na sua vida que ela deixou de cuidar de nossos filhos, de nossos bebês. Ela teve que preparar uma brincadeira, alguma coisa que traga algum sentido para a criança, sentido bíblico, para ela crescer. São trabalhos voluntários, irmãos. Esses voluntários precisam ser honrados. A gente chega lá embaixo na fila do infantil, parece uma briga, como se a pessoa tivesse um favor. Eu tenho que entrar por aí para poder pegar meu filho, sai da minha frente. A pessoa está ali, meu irmão, servindo ao Senhor, honre ela. Chega no estacionamento, é briga, é conflito, a pessoa está ali, é um voluntário. O centurião está aqui fazendo a guarda. Ah, o que você quer aí? Você é grande, mas não é 2? Irmãos, os centuriões são voluntários. Pessoas que estão honrando a Deus com o seu serviço. Ou é fácil ficar em pé aqui, irmãos? Eu não sei se eu aguento ficar em pé assim. Não sei. Os voluntários precisam ser honrados, irmãos. E se você é voluntário também, você merece e precisa ser honrado. Não, merecer a gente não merece nada. Mas nós que somos pessoas de honra, devemos dar honra. A gente reclama demais, irmão, reclama de tudo. Mas aqueles que mais reclamam são aqueles que não servem. E espero que Deus não esteja dizendo não servem para nada. Espero que Deus não diga isso de sua vida. Mas nessa manhã é manhã de você se arrepender. Deus, Ele tem um chamado na sua vida, Ele tem um propósito, Ele criou você com um propósito. E a gente precisa voltar a viver aquilo que Deus sonhou para a gente desde o início. Deixa eu ver esse texto aí para os irmãos. Está em Efésios 4, de 10 a 13. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou uns para apóstolos, outros para
e outros para... Agora preste atenção nessa parte aqui. Com o fim, ou seja, qual é o objetivo de Deus designar estes? Preparar o quê? Os santos, ou seja, as pessoas. Para o quê? A obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. E continua o texto. Até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos a quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo, irmão, do serviço na sua vida é para que você seja transformado de glória em glória à imagem de Cristo. E os pastores e mestres evangelistas, eles estão aqui para multiplicar discípulos. E nós estamos aqui para preparar a todos vocês para evangelizar no trabalho, evangelizar onde quer que for, no impacto de carnaval. Ah, não vou para o impacto de carnaval não, esse ano, não. Eu vou descansar. Ô irmão, a gente vai ter uma eternidade inteira para descansar, né? Uma eternidade inteira. Eu admiro, irmãos, as senhoras que vão para o impacto de carnaval. Ficam 5 dias. 5 dias. Eu até sento para conversar, fico ali conversando com as senhoras. Que exemplo. E os jovens tudo cansado. Os jovens cansados. O mundo, irmão, quando sai para o carnaval, aproveita lá 7 dias de carnaval. De ponta a ponta. O crente não vem para evangelizar. A gente tem um metrô que chega na igreja, irmãos. O metrô veio chegar aqui, a gente vai andando, evangeliza aqui. A gente alcança nações no Pelourinho, irmãos. Você não precisa nem ir para outro país. Você pede para um tradutor traduzir para você, você evangeliza alguém do Japão, alguém da Alemanha, você vai traduzindo, a pessoa traduz para você, você está alcançando nações com a sua vida aqui no Pelourinho. A gente não quer servir. Tem até um trocadilho que o pessoal diz, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Também não sei o autor não, viu, irmãos? Mas eu acredito nisso. Vamos ver, irmãos, alguns exemplos na Bíblia de pessoas que serviram na crise e não deixaram de servir. Olha aí, a igreja primitiva, quando ela foi perseguida. Saulo, irmãos, quem era Saulo? Paulo, né? Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Vocês conhecem a história de Estevão? Naquela ocasião, desencadeou-se o quê? Grande perseguição contra a igreja. Irmãos, daqui a pouco o pastor Willy, não é isso? Da missão Portas Abertas vai falar aqui, vai falar um pouco sobre a igreja perseguida. Nós não sabemos o que é ser perseguidos. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram o quê? Dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Mas olha o que aconteceu. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, fazia o quê? Devastava a igreja. Pense numa pessoa que acabava com a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Agora olha aqui que legal. Olha que interessante. Os que haviam sido dispersos faziam o quê? Pregavam a palavra. Eles estavam fugindo do chicote, mas estavam pregando a palavra. Não estavam dizendo, não, agora eu estou com medinho. Se eu ficar pregando, ele vai descobrir que eu sou crente e eu vou apanhar. E se esconde. Os que haviam sido dispersos faziam o quê? Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali fazia o quê? Lhes anunciava
Cristo. Eles pararam, irmão, de servir porque estavam sendo perseguidos? Porque estavam em dificuldade? Porque estavam sem emprego? Outro exemplo, Paulo e Eliseu, doença, irmãos. Doença. Deixa eu ver o texto aqui. O texto é o de Gálatas 4, 13 a 15. Como sabem, Gálatas, como sabem, por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Ó, Paulo estava lá doente e estava fazendo o quê? O quê, irmãos? Pregando o evangelho. Pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, ou seja, deve ter sido uma doença brava, porque Paulo virou um fardo para aquela igreja. Mas olha como os irmãos reagiram. Vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Pelo contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim naquela época. Quando Paulo fala isso, irmãos, ele está falando de um conflito que está acontecendo lá nas igrejas da Galácia, especialmente Antioquia, em que no início ele pregou o evangelho, os irmãos estavam muito fervorosos em servir, mas agora estavam discutindo com os judeus, os gentios e judeus, discutindo o que é que tinha que ser, o que é que não tinha que ser, e havia uma tristeza na igreja, porque estava perdendo tempo com assunto controverso, ao invés de ganhar tempo evangelizando e alcançando vidas para Jesus. Muita gente fica na igreja, às vezes, debatendo assunto, irmão, que não vai levar a nada. A roupa de não sei quem, o boné de não sei quem, a salvação é para sempre, a salvação não é para sempre. Irmãos, somos salvos pela fé, irmãos. Se ela é imputada por Deus ou se ela vem pelo ouvir, a Bíblia dá margem para as duas coisas. Então, irmãos, não vamos ficar nos preocupando com isso. Tenha fé e você vai ser salvo. O que importa para a gente é ter fé. Agora, se foi Deus que colocou a fé em mim e se veio pelo ouvir, eu acho que acontece das duas maneiras. Acho que tanto Deus pode colocar a fé na pessoa, porque Ele tem poder para isso, quanto também a pessoa pode ter fé porque ouviu a palavra. Qual a diferença, irmãos? Nenhuma. Agora, tenha certeza que a fé sem obras é morta. Agora, se veio por Deus colocar, ou se veio pelo ouvir, se não tiver obras, morre. O importante é a fé. Então Deus tem poder para fazer como Ele quiser. Quem sou eu? Mero pastor, pequeno, moro em Salvador, na Bahia, para questionar os pensamentos de Deus. Irmãos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então a minha crença não pode limitar quem Deus é. A gente bota Deus numa caixinha e Deus só pode funcionar daquele jeito. Não, deixa Deus funcionar como Ele quiser, amém, irmãos? O que Ele não vai fazer é contrariar a palavra. Isso Ele não vai fazer. Se tiver algum vento, algum anjo que Ele disser uma palavra que não é essa, o quê? É do diabo, meu irmão, sai dele. Mas se está na palavra, diga: Deus, eu não tenho capacidade para compreender. Está na sua mão, Senhor. O Senhor tem um controle, eu não tenho um controle. Olha Eliseu, irmãos, essa aqui é interessante, irmão. Ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença terminal. Aqui a Bíblia está dizendo, sofrendo da doença da qual morreria. Doença terminal. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Eliseu ficou ali: eu sou coitadinho, estou aqui morrendo. Sim. Não, vou servir ao Senhor aqui. Estou vivo, tenho voz. Traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Aí Eliseu disse: pegue o arco. Olha, ele estava morrendo, Eliseu, viu?
pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu fez o quê? Pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Palmas para Jesus, irmão. Palmas para Jesus. Doença terminal, irmãos. Doença terminal. Vamos ver Davi aqui enfrentando problemas. Irmãos, aqui Davi estava sendo perseguido por Saul. Pense. Então contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava aqui, eu sabia que ele não deixaria de informar a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha. Ou seja, ele estava dizendo ali que Saul estava atrás de sua vida e também estava atrás da minha. Então Davi andava fugindo. Os irmãos conhecem a história. Mas você estará a salvo comigo. Aí, olha, o texto continua. Agora aqui já é o capítulo 23 de 1 Samuel 23. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Olha só, Davi estava sendo perseguido ali, passando por problema. Mas ele vai lá e pergunta ao Senhor: devo atacar os filisteus? O Senhor respondeu o quê? Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Deus sabia que Davi estava com problema? Sabia. Qual foi a ordem de Deus? Ah, não, você está com o seu probleminha aí. Não sei que probleminha é esse, se é a sua faculdade, o que é que você está colocando na minha frente. Não. Deus deu a ordem. Não quero saber se está com problema, você tem que... O seu chamado está em primeiro lugar. Vá e ataque os filisteus e liberte Keila. Aí, irmãos, Davi voltou lá para os soldados de Davi e começou a falar. Aí os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Com medo, Davi. Quanto mais, porque o que acontece? Saul estava ali para pegar eles, né? Quanto mais então, se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Claro, irmãos, porque se Saul estava lá, podia pegar Davi, dar o bote e acabar com os filisteus e acabar com Davi ali. Então Davi ia para defender Keila, preocupado de que Saul ia pegar ele. Então, quanto mais então, se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Aí Davi, irmãos, ficou meio com medo de novo. Olha, Deus, ele deu uma ordem para Davi. Os soldados aí botaram Davi com medo. O que é que Davi fez? Não, vou consultar ao Senhor novamente. Eu estou aqui com um problema grande. Será que Deus está entendendo o que ele está pedindo? Aí ele diz lá, Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois eu estou entregando os filisteus nas suas mãos. Palmas para Jesus, irmão. Está com medinho? Está com medinho? Eu estou com você. Vai lá e faz. Eu te chamei para fazer, faça. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhe grande derrota e libertando o povo de Keila. Davi estava sem problema, irmão? Não. Tem gente que tem problema para servir, né? Fica com dificuldade. Ai, meu Deus, e isso? Vamos lá. Ô, irmão, que coisa linda. Sadraque, Mesaque, Abednego, irmão. Deixa eu pegar o texto aqui, é Daniel 3, de 4 a 6. Já conhece a história, só vou ler esse trecho. Então, isso aqui é o que? É pressão, o que, irmão? Do sistema. É a lei que estava ali. A lei estava dizendo para ele fazer, se curvar. Nabucodonosor, é o que aconteceu. Então o arauto, deixa eu ler, senão eu vou estar explicando o que já está no texto. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, decreto, ordem. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta,
do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será o quê? Imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Vamos ler, irmão, abra aí a Bíblia de vocês, Daniel 7. Vamos ler rapidinho. Vamos ver essa história, que essa história aí, Daniel 3, do 7 ao 30, a gente vai ler rapidinho. O texto continua. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, os irmãos acharam? Quem não achou diz misericórdia. Daniel 3. Daniel 3, do 7 ao 30. Olha o que aconteceu, irmãos. Tem gente que não conhece a história, a gente vai ler rapidinho. Sendo assim, versículo 7. Logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo e nação. Uma pausa, irmãos. Nabucodonosor tinha chamado todos os povos que ele tinha conquistado de todas as nações daquela época. Nabucodonosor foi um dos maiores reis, um dos maiores impérios que já existiu. Então ele chamou esse pessoal de várias línguas. Então ele diz, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Então, neste momento, alguns conselheiros e astrólogos, os fofoqueirozinhos, se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente, tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos, todos tocando junto, deveriam imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. Qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Daniel não estava aqui, irmãos, nesse dia. Daniel era amigo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Provavelmente ele estava viajando, ou então foi poupado por Nabucodonosor, porque ele sabia que Daniel tinha o Deus dele e não iria se prostrar lá na frente dessa estátua. Tá? Então, contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei, não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu a declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, de todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátua que fez. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor, se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago: que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele nos livrar, ou seja, se Deus quiser, ele é Deus, e se não quiser, ele é Deus.
Se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida. Quantas vezes mais? 7 vezes mais que de costume. E ordenou alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Mas logo depois, diga aí, irmãos, logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou os seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto. Pense no assusto, no quão assustado ele estava. 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Quem era esse anjo aqui, irmãos? Jesus. Apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro algum de fogo neles. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, anjo, e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo o que, irmãos? Abrir mão de suas próprias vidas. O que é que Paulo disse? Em nada tenho a minha vida por preciosa. Então eles preferiram abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o Senhor Deus. Diante desse acontecimento, eu decreto que toda pessoa, qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado e a sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar os servos desta maneira. E assim o rei promoveu eles para a província da Babilônia. Irmãos, palmas para Jesus. Irmãos, quer perseguição maior do que essa, irmãos? Eles foram lançados no fogo. Lançados no fogo. Vamos ver outros exemplos, irmão. Não dá para falar tudo, né? Não dá. José, irmãos, sofreu o quê? Rejeição, não foi? Escravidão, prisão. Josué, irmãos, espera, irmãos. Olha, às vezes a espera faz com que a gente se precipite e vá fazer outra coisa da vida. Irmão Josué, 40 anos esperou até na escravidão, esperando a saída do Egito. E depois, irmãos, esperou quantos anos mais? 40 anos. Aonde? No deserto. Para poder o quê? Entrar onde? Na terra prometida. Irmãos, ele só entrou na terra prometida 80 anos depois. Ah, Deus, não aguento mais esperar esse chamado não, está muito demorado. Fica quietinho, irmãos. Deixa Deus fazer as coisas dele no tempo dele. A Bíblia fala, irmãos, que Abraão, enquanto ele esperava,
ele enriquecia. Enquanto ele esperava para poder sair da parentela dele, né? Ele enriquecia. Jó, irmão, Jó perdeu o quê, irmãos? Perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu a família, irmãos. Deixou de servir ao Senhor? Jeremias, irmãos, desprezado, espancado, preso. Alguns falam, irmãos, estudiosos, que o que Jeremias tinha era o quê? Uma depressão. Jeremias deixou de servir ao Senhor, irmãos. Neemias foi ameaçado de morte, irmãos. Tantas injustiças, conflitos. Para que exemplo melhor que Jesus, irmãos? No Getsemane ele sofreu o que ali? Uma tristeza mortal. E disse o que no Getsemane? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas não livrou Jesus. Porque se Deus quiser, Ele é Deus. E se Ele não quiser, Ele é Deus também. Deus não livrou Jesus, irmãos, da dor. Não livrou. E Estevão, irmão, Pedro, João Batista, tantos outros irmãos. Como eles foram lá o quê? Mortos, né? Pedro, irmãos, pela história, parece que ele foi crucificado de que maneira? Cabeça para baixo, irmãos. Mas Pedro amadureceu, né? Pedro amadureceu. Então, irmãos, como servir ao Senhor? Através dos dons. Irmãos, Deus te deu dons. Inclusive vai ter a classe do serviço. Essa classe do serviço, se você não sabe qual é o seu dom, vai te ajudar a se encontrar ministerialmente. Faça, se você não sabe, faça a classe do serviço. Depois o pastor Edinaldo deve falar aqui quando é essa classe. Mas, irmãos, a fé sem obras, ela é morta. Então, olha o que diz o texto. Deixa eu pegar a referência para vocês aqui. Essa referência está em Romanos 12, de 4 a 21. Então aqui está, irmão, como nós devemos servir. Olha que interessante. Assim, pastor Bira falou desse texto no primeiro domingo do mês de serviço, mas esse texto precisa ser repetido. Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Irmãos, quando você tem um calo no seu pé, você consegue andar direito? Não incomoda? Incomoda. Então todos os membros precisam estar de que forma? Em harmonia, cada um fazendo a sua tarefa. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com o quê? Com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. E aqui, irmãos, quero fazer uma diferença, hein? Esse servir aqui está falando de serviço específico. Porque servir como é que eu posso dizer? Na etimologia mesmo da palavra, é amor. Envolve tudo isso, incluindo esse dom de servir também. Que são aqueles, irmãos, você vê para a pessoa, você vê, ela serve. Você já viu aquela pessoa que você chega perto, ela cuida de você de um jeito, você, uau! Né? É nato da pessoa, mas não significa que é só quem tem esse dom que deve servir. Não. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Só essas pessoas aí têm fé? Não, todo mundo tem que ter fé, irmãos. É ou não é? Então, se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Irmãos, uma das maneiras também de você servir
é contribuindo para que o ministério tenha recursos financeiros para poder ele fazer um serviço que seria você também que poderia estar fazendo. Então, quando você abençoa financeiramente um ministério, uma pessoa, um missionário, você está contribuindo para o serviço, você também está servindo com ele. Então é importante a gente ter essa visão. Quando a gente abençoa missões, quando a gente dá o nosso dízimo na igreja, quando a gente dá a nossa oferta, a gente está fazendo com que a gente faça parte de toda a obra que a IBMI faz. Quando você abençoa o Impacto de Carnaval financeiramente, você também vai. Agora, não é só contribuir, não. Minha parte de servir é com dinheiro. Aí eu vou lá, dou o dinheiro, pronto, estou servindo. Você está servindo? Tá. Mas Deus não quer assim. Deus, Ele quer que você tanto esteja servindo, quanto esteja orando, quanto esteja contribuindo. É aquela máxima de missões, né? E você pode abençoar missões indo, orando e contribuindo. Você pode servir fazendo, você pode servir orando, você pode servir contribuindo. Então, se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo, com cuidado. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero, o serviço, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. O que é isso, irmão? Amor de irmão. Né? Ao invés de ficar criticando, abraçando o irmão. Esse irmão não tomou banho, abrace ele mais forte ainda, para tratar a sua carne. Às vezes a pessoa chega para me abraçar. Não me abrace não, que eu estou suado. Aí que eu abraço mesmo. Tem que abraçar, irmãos. Não tem que ter. Se ele está suado, você não pode se sujar, não. Se suja com ele. Tem coisa melhor, irmão, que uma pessoa de rua que às vezes não tem condição de tomar um banho no dia, ser abraçada por um de nós que está ali cheiroso. Imagine se você estivesse na situação dele, abraçasse uma pessoa cheirosa, quanto amor você estaria sentindo ali no seu coração. Isso é serviço, irmãos. Então, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam o quê? Fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Olha, servindo na crise, tenham o quê? Paciência. E perseverem em quê? Na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem o quê? A hospitalidade. Abençoem os que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Esse daí vai se ver com Jesus. Não, irmãos. Ora por ele, abençoa. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, irmãos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Não procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Às vezes você está querendo ser o politicamente correto, né? Não, irmãos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Também você não vai pegar aquele irmão que até politicamente diverge de você, você vai ficar cutucando ele. Não é isso. Mas, irmão, você deve fazer todo o possível para viver em paz com todos. Por quê, irmão? Porque o reino de Deus está acima de todas as coisas desse mundo aqui. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Todo o possível para ter paz. Você perdeu alguma coisa, vai brigar. Tem pessoas que não gostam de perder nada. Briga por tudo. Não, irmãos, vamos ter paz. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dele o quê? De comer. Se tiver sede, dele de beber.
Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Glória a Deus. Irmãos, para finalizar, conselho bíblico para servir na crise. Volto ao texto de Atos 20, 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E Eclesiastes 9:10 diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, ou seja, quando você morrer, para onde você vai? Não há atividade nem planejamento. Acabou a oportunidade de servir. Não há conhecimento nem sabedoria. Estou cansado. Ou então, deixa eu terminar isso aqui da minha vida que eu vou começar a servir. Irmãos, comece devagar. Eu não estou dizendo aqui que você deve abraçar o mundo agora, não. Mas olha, dê um passinho. Tem gente, irmãos, que ministram no Ministério Louvor, que só ministra uma vez por mês. Uma vez por mês. Porque ainda não podem ministrar todos os cultos, mas uma vez por mês vem aqui e ministra. O Sal da Terra, por exemplo, 2 vezes por mês. E agora só está uma vez por mês, que domingo à noite, mas a partir do mês que vem devemos voltar a ter 2 vezes por mês. Tem pessoas, irmãos, que não têm tanta disponibilidade, mas também elas estão dando aquilo que elas conseguem dar, porque elas querem honrar o Senhor. Seja no pouco, seja no muito, irmãos, honre ao Senhor. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Então, irmãos, sirva ao Senhor, sirva a tempo, a fora de tempo, ame. Não deixe de servir, não fique no banco da igreja esquentando o banco, mas vá procurar um ministério, vá procurar algo para fazer para o Senhor. E sirva ao Senhor com alegria, porque a honra, irmãos, você não está dando ali. Quando você honra o pastor, quando você honra o líder, você não está honrando eles diretamente, não. A sua honra está indo para o Senhor. Sabe por quê? Porque o líder, ele não quer honra para si mesmo, irmãos. Nenhum líder quer honra para si. Toda honra o líder repassa para quem? Para Deus. Então, quando você está honrando o seu líder, você está honrando a Deus. O líder é um representante de Deus na sua vida. Não importa a hierarquia dele. Não importa se ele é mais sábio ou menos sábio que você. Se é que você tem alguma sabedoria para pensar dessa forma. Porque talvez você não saiba o que é sabedoria e o que não é. Honre ao seu líder como ao Senhor. Ele não fala direito. Ajude ele. Ore por ele. Eu tenho mais qualificação do que ele. Mas Deus chamou ele. Deus chamou ele. E Deus falou para você se submeter a quem? A ele. Mas eu sou melhor. E muitas reclamações, irmãos. E a fé da gente vai o quê? Morrendo. Morrendo. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Deus, irmãos, tem um chamado para a sua vida. Se acerte com o Senhor aí agora. Feche seus olhos. Deus, Ele agora te chama. Ele te chama para você voltar a fazer aquilo que Ele sonhou para a sua vida desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre. Deus, Ele não apagou o dom que está em você.
Porque o propósito de Deus com esse dom é um propósito eterno. E não é por questões pessoais que nós devemos deixar de fazer o que Deus quer na nossa vida. Paulo dizia: eu esmurro o meu corpo, reduzo a minha carne à servidão. Nós precisamos, irmãos, quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso eu e deixar que o Espírito Santo nos direcione. Nos direcione. E para você que já serve, já está servindo no ministério, se revisite também e se pergunte: será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou fazendo de qualquer jeito? Será que eu ainda não entendi que a honra que eu estou dando não é a homens, mas a Deus? E eu preciso pedir perdão ao meu líder, preciso pedir perdão ao meu companheiro de ministério, porque eu não estou sendo um bom servo, eu não estou sendo um servo bom e fiel, mas eu estou mais atrapalhando do que ajudando. Eu estou mais tumultuando do que ajudando. Essa manhã, irmãos, é uma manhã de arrependimento. Se arrependa diante de Deus. Alguns já sabem para que foi chamado, mas não deixe, irmãos. Não estou falando para você abandonar sua família, não estou falando para você abandonar seu trabalho, não estou falando para você largar nada do que você faz, mas não deixem que isso seja primeiro do que o que Deus te chamou para fazer. Pai, nós te louvamos, Senhor. Rendemos graça ao Senhor pelos exemplos que o Senhor nos deu na Bíblia, pelo chamado que o Senhor nos deu, Pai, pelo dom que o Senhor nos deu. E nós queremos, Pai, fazer parte desse corpo, servindo ao Senhor com alegria. Porque quando nós servimos, Pai, ao menor líder que pareça ser, é ali que o Senhor está se alegrando. Porque não estamos preocupados em ter honra para nós mesmos, mas em honrar ao Senhor através daquele líder, daqueles líderes que tanto parecemos ter coisa contra, quando na verdade foi o Senhor quem estabeleceu. E pelo Senhor ter estabelecido, ele precisa ser honrado como ao Senhor, porque aprove ao Senhor fazer desta maneira. Perdoa, Pai, o nosso coração, perdoa o nosso orgulho, perdoa nossas queixas, tantas queixas, Senhor, tantas queixas, reclamações. Não queremos ser crentes consumistas de igreja, mas queremos ser igreja, porque nisto é que o teu nome é glorificado, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, que o teu Espírito renove o nosso ânimo, renove, Pai, as nossas forças. Pai, nós não sabemos nem como é que vamos fazer, porque a agitação às vezes é muito grande. Nos dá uma luz, Senhor. Nos dá uma luz, porque não queremos deixar de amar o Senhor através do serviço. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.